Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre célula vegetal, um mergulho no mundo das plantas. Primeiramente, a gente vai fazer uma breve introdução, né, sobre o que é a célula e qual a importância dela para os seres vivos, né? E alguns estudos, a gente verifica que existe um nível de organização que nos permite compreender a composição, funcionamento e a interação. E a gente sabe que o nível fundamental da matéria são os átomos. E esses átomos eles começam a se agrupar, interagindo um com o outro, formando as moléculas. Essas moléculas se unem, né, e formam compostos moleculares. E juntamente molécula e os compostos se unindo em conjunto, eles formam as organelas. E essas organelas juntas, em conjunto, formam a célula animal e célula vegetal. Então tudo é uma organização onde a união do início ao fim para gerar, né, as células. E dentre essas células ocorrem diversas reações químicas que permitem que o organismo se mantenha vivo. E, e elas são grandes responsáveis, né, pelo crescimento. As células elas se dividem, elas se multiplicam, fazendo com que o organismo cresça. Outra responsabilidade é a reprodução. As células passam suas informações genéticas para novas células, permitindo a reprodução. Tem a obtenção de energia. As células transformam nutrientes em energia para realizar suas funções e respostas a estímulos. As células detectam mudanças no ambiente e respondem a elas. Agora a gente vai entrar na célula vegetal. O que é uma célula vegetal? Aqui a gente tem duas formas de representar, uma em desenho e uma vista no microscópio com aproximação de 40 vezes. E a célula vegetal é uma unidade fundamental que compõe todos os organismos do reino planta, assim como a célula animal. Ela possui a membrana plasmática, que, né, a gente pode ver aqui, essa membrana aqui, e ela é representada aqui. Ela possui também o citoplasma. O citoplasma é esse espaço, né, entre todos, esse espaço verdinho, e o citoplasma está, né, representando aqui mais a parte branca. E o núcleo, né, o núcleo aqui representado por essa parte mais arrosada e aqui pelos pontinhos pretos. Ela dispõe também de algumas organelas comuns é, entre na junção, na verdade, de organelas, né, que são esses pontinhos assim, esses pontinhos verdes. A estrutura, o que diferencia ela de uma célula animal, por exemplo? As suas estruturas. Como elas têm estruturas parecidas, é, a, a célula vegetal ela possui umas estruturas originais e restrita apenas a elas. Então aqui tem, né, um desenho que mostra todas as estruturas da célula vegetal. E a gente vai detalhar ela nos próximos slides, né? A gente vai detalhar cada vamos lá. Cada célula não, desculpa, cada estrutura da célula. Então aqui a gente tem a parede celular. A parede celular ela é uma estrutura rígida que envolve a membrana plasmática e proporciona que essa parede aqui, né? Aqui a gente está vendo ela em camadas, como que é essa parede, né? Daí a gente deixou até alguns os nomes, né? Do que é cada camada da parede, que ela isso está representando, esse desenho está representando, né? A parede celular. E ela é, né, proteção e suporte para a célula. E ela é composta
principalmente por celulose. E qual a função, né, dessa estrutura? Proteção, suporte e forma células, e forma célula. A gente tem também a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é como se fosse a lateralzinha aqui, a margem, né, entre a parede e a parte interna, né, da célula vegetal. Aqui ela está representada também, foi desmiuçada, e aqui ela está representada com as suas, né, partes. E a membrana plasmática, ela é uma camada fina e semipermeável que controla a entrada e saída de substâncias da célula, né? Ela é a que controla a passagem, né, de substância. Qual é a função dessa estrutura? É a regulação do transporte de substâncias. Então, ela que faz essa regulação, né, do que vai entrar e do que vai sair. A casa das organelas, né? Na célula vegetal, a gente tem também o citoplasma, né? Que eles comum dizer que são a casa das organelas. Ele é um gel aquoso que preenche o interior da célula onde contém as organelas. A função principal, né, dele é o local onde ocorrem as reações químicas da célula. Então é nesse local, né, que é a parte, né, que está todo esse marronzinho aqui, é a parte que ocorrem as reações químicas da célula. O núcleo celular. O núcleo celular, ele é onde contém o material genético, ou seja, o DNA da célula, responsável por controlar todas as atividades celulares. Tudo ocorre dentro do núcleo. Aqui é a célula inteira aumentada, né? E aqui são algumas partes dos nucleolos, os cromossomos, tudo que envolve a parte interna do núcleo. Ele tem como função, né, o controle das atividades celulares e o armazenamento genético. Vacúolo. O vacúolo, ele é uma grande organela que armazena principalmente água, nutrientes, pigmentos e algumas outras substâncias, mas principalmente água, nutrientes e pigmentos. Ele tem como função o armazenamento de substância e a regulação da pressão osmótica. Então ele tem uma função muito importante aqui, ó. A gente pode ver, é uma célula vegetal, daí aqui a gente já vê, é o núcleo que a gente já viu ali. Aqui tem as organelas, né, a parte do citoplasma, aqui a parede celular e aqui a membrana plasmática. Cloroplastos. O que são os cloroplastos? Os cloroplastos, eles são as organelas verdes que contêm a clorofila, um pigmento essencial para a fotossíntese, né? Que a fotossíntese é um dos grandes, como é que eu vou falar? A fotossíntese, ela é o processo fundamental para a vida na Terra. E os cloroplastos, a energia luminosa é capturada através deles e utilizada para converter dióxido de carbono e água em glicose, alimento e oxigênio. Então, os cloroplastos são essenciais, né, para a sobrevivência da vida na Terra. E ele, né, detalhadamente, eles parecem um milhinho aqui, eles detalhadamente, né, se transformam. Tem a membrana externa, a membrana interna. Esse aqui visto aproximadamente são os cloroplastos. Mitocôndrias. É bem parecida, né, com os cloroplastos. São a parte vermelhinha encontrada nos desenhos, né, de uma célula vegetal. São organelas responsáveis pela produção da energia da célula.
Essa estrutura, né, é responsável pela energia da célula. Ela é a energia ATP e ela acontece através da respiração celular. Retículo endoplasmático. Aqui, ó. Aqui é uma célula vegetal e é que tem bem parecido. Ele fica mais ou menos aqui e aqui está numa maneira ampliada, né? E aqui a gente tem eles vistos de microscópio. Os retículos endoplasmáticos é um sistema de membrana envolvido na produção de proteínas e lipídios. E eles, juntamente com o complexo de Golgi, que a gente vai ver agora, ó. Esse aqui é um complexo de Golgi, também muito parecido, né, com o retículo endoplasmático, que é um conjunto de bolsas achatadas que modificam e empacotam as substâncias produzidas pelas células. Os dois juntos, eles têm a função de produção, modificação e transporte da proteína e lipídios. A importância da célula vegetal, né, para a vida na Terra, né? Aí, quais são as essências, né? Por que elas são tão essenciais para a vida na Terra? Elas são as que produzem o oxigênio através da fotossíntese, né? Como eu falei do cloroplastos. Elas produzem alimentos e fibras para os seres humanos, é através dela, né, da célula vegetal, dos vegetais, que são produzidos alimentos e fibras, né, para a sobrevivência na Terra. É a base da cadeia alimentar, toda a cadeia alimentar, como está mostrando aqui, começa na base do vegetal, então é super importante, né, para nossa sobrevivência na Terra e elas auxiliam e muito na purificação do ar. A gente teve muito recente, né, as queimadas no Brasil e ali a gente pôde perceber que quanto menos vegetativa, né, ficava a cidade, mais poluída ela ficava. Então essa é talvez uma hoje das principais, né, funções e preocupações nossas é com essa questão da falta de vegetação, né, para a sobrevivência, para a pureza do ar. Eu acredito que é isso. Agora a gente tem aqui, eu vou deixar mais para frente o link da aula para quem quiser assistir e ter mais algumas interações. Até a próxima.